E hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso corpo ser um corpo antifrágil. Você sabe o que é isso? Fique com a gente e eu já volto para te falar a respeito depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E antes de começarmos a conversar, eu já quero pedir para você que nos vê aí do outro lado da tela, que nos siga já. Aproveita aqui, ó, se inscreva no nosso canal, o canal que sempre vai levar conteúdos interessantes para vocês, ok? Então se inscreva aqui, acione o sininho. E também comente de onde você está falando, porque é muito importante a gente saber de onde você fala, para a gente saber até onde o nosso conteúdo está chegando, ok? Vamos lá, gente. Será que o seu corpo é um corpo antifrágil? É isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso canal. Muitas vezes as pessoas, quando estão adoentadas, ou até mesmo quando sofrem algum tipo de lesão, preferem ficar em repouso, ou até mesmo quando passa por algum tratamento e os médicos não são médicos atualizados, pedem para que essa pessoa não faça nenhum esforço físico, que essa pessoa fique totalmente em repouso. Mas aqui a gente está para dar a dica certa, para a gente falar o que realmente acontece se o nosso corpo não for estimulado. O nosso corpo, ele é considerado como um corpo antifrágil. O que seria antifrágil? Quanto mais pancada a gente recebe, mais esse corpo se torna forte. O que seria frágil? Por exemplo, eu tenho esse copo aqui. Esse copo é um copo de vidro, correto? Se eu soltar ele aqui, no mesmo tempo que ele se tocar no chão, ele vai se espatifar. Com o nosso corpo é diferente. O nosso corpo, ele precisa realmente sofrer para que se torne mais forte. Então o nosso corpo, ele não é frágil, ele é antifrágil. Ele precisa de estímulo. E como a gente dá este estímulo para o nosso corpo? Através do treinamento. Então a gente precisa de cargas, a gente precisa de estímulos físicos para que esse corpo se torne mais forte. Ou seja, se a pessoa está em recuperação de uma lesão ou está adoentada, ela não pode ficar parada, ela precisa estímulo, porque quanto mais parado ela fica, mais frágil ela se torna. Se o nosso corpo, ele é um corpo, um organismo antifrágil, ele precisa ser estimulado, ok? Muitas vezes a gente se escuta falar que o nosso corpo é uma máquina, mas não, o nosso corpo não é uma máquina, a gente não pode levar isso como uma fala correta. Por quê? Porque uma máquina, se ela for utilizada muito, ela se estraga. A exemplo disso é um carro. Se a gente utilizar muito carro, sem as devidas manutenções, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai parar, ele vai estragar. A mesma coisa acontece, o carro sendo uma máquina, se não for utilizado, o que vai acontecer com ele? Ele também vai estragar, ele vai parar. Ao contrário do nosso corpo. Então a gente não pode levar esse pensamento que o nosso corpo é uma máquina, porque não é uma máquina. Nosso organismo é um organismo antifrágil, que precisa de estímulo o tempo todo, ok? E onde a gente consegue esse estímulo? Através do treinamento. Principalmente dos treinamentos de musculação e os treinamentos que são estruturados para ser funcional para o nosso corpo. Ou seja, muitas vezes a gente acha que o treinamento funcional é só aqueles exercícios que a gente faz com TRX ou outros tipos de equipamentos, ou até mesmo sem equipamentos, mas não, a musculação também é um tipo de exercício funcional. O que ela precisa ser feita é realmente ser selecionado, os exercícios serem selecionados, o treinamento ser planejado para a sua necessidade. Por isso, a gente sempre também precisa ter o acompanhamento de bons profissionais. Porque se uma pessoa ela
trabalha ou tem uma rotina de vida muitas vezes sentada, ou muitas vezes trabalha muito tempo em pé, ou às vezes sem tanta mobilidade, a gente precisa estruturar e planejar um treinamento para o estilo de vida dessa pessoa, certo? E ainda voltando ao antifrágil, que hoje é o tema aqui nessa nossa conversa, os ossos precisam de estímulos. Se você tem um corpo onde a sua estrutura óssea ela não é motivada, a gente vai fragilizar esses ossos. A gente vai diminuir a densidade óssea dessas pessoas. Eu costumo dizer muito, principalmente para as mulheres, quando as mulheres entram na menopausa, elas diminuem os seus hormônios, e com isso acontece muito problema ósseo. Porém, se esses ossos, se essas estruturas ósseas, se as articulações são estimuladas lá atrás, antes de chegar na menopausa, essa mulher não sofrerá por esse agravamento da menopausa. Por quê? Ela terá uma densidade óssea forte, porque foi estimulada o tempo todo. Entendeu? Então, se você que é mulher e quer chegar na menopausa bem, você precisa estimular a sua estrutura óssea, a sua musculatura, enquanto você ainda é jovem. Como se dá o fortalecimento desses ossos? Carga, treinamento de musculação, impacto. Então, é necessário que um personal trainer ou quem elabora os seus treinamentos coloque trabalhos de impacto para que você tenha uma estrutura óssea mais forte. A mesma coisa acontece com as nossas articulações. Muitas vezes as pessoas dizem que não podem fazer exercícios de agachamento, exercícios que envolvam a estrutura da coluna, mas essa coluna ela também precisa ser estimulada. Naturalmente, a nossa coluna foi preparada para aguentar impactos e para aguentar força, para fazer força. Se nós poupamos essa coluna, futuramente nós teremos problemas. Problemas de locomoção, problemas de não conseguir ter uma vida funcional e ter qualidade de vida na velhice. Então a gente precisa estimular. Ai, Marcos, mas eu não posso agachar porque eu sinto dores. Essa dor, muitas vezes, vai ser o reflexo do estímulo que você está dando. Ou seja, se você fizer um treinamento adequado, essa dor provavelmente vai ser sanada. Porque você vai estar fortalecendo a sua estrutura muscular e, consequentemente, fortalecendo a sua estrutura óssea, as suas articulações. E com o decorrer, essas dores vão ser sanadas. Então, a gente precisa colocar e entender que o nosso corpo ele precisa ser estimulado o tempo todo. Hoje, com a tecnologia, com a facilidade que nós temos das coisas, muitas vezes a gente fica muito tempo sentado, muitas vezes a gente não tem tanta locomoção. E aí é onde a gente precisa ter um treinamento eficiente, onde a gente precisa praticar atividade física para que esse corpo se torne estimulado. Porque se a gente não fortalecer, ao invés do nosso corpo se tornar, ou melhor, reforçar o que a gente realmente é, que é um corpo antifrágil, nós nos tornaremos um corpo frágil, principalmente na velhice. Por isso, a gente precisa sempre estimular o nosso corpo, ok? E espero que a minha fala tenha sido satisfatória, que vocês tenham aprendido um pouquinho a diferenciar o que é um corpo antifrágil. E comece agora, se você ainda não treina, a treinar, principalmente musculação, ok? Beleza, gente? Ó, já segue a gente aí, quem ainda não é inscrito no nosso canal, para que todas as vezes que a gente tiver conteúdos interessantes, vocês fiquem sabendo. Beleza? Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau!